eu pensei o seguinte, um primeiro comentário, assim, eu agradeço demais eu já ter defendido a minha tese, pensando nessas novas regras de tese, porque eu venho da sociologia e foi quando a minha orientadora me chamou de iconoclasta que eu fiz, ufa, ela me entendeu, então agora eu vou fazer o que eu quiser. Né? Porque até então eu estava justamente numa disputa muito grande de forma, né? De como apresentar, porque vindo da sociologia e tendo prática artística, me incomodava demais a sociologia querer falar para a arte que, né? E não se permitir contaminar, e justamente pensando que os sociólogos têm, às vezes, muito pouco contato com a arte e menos ainda com a arte contemporânea. Né? Então, assim, aquilo foi me incomodando de uma forma que eu falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito de fazer com que a sociologia se contamine pelo artístico para poder ter o direito de, talvez, falar com, né? E não falar sobre. Né? Então, assim, eu trouxe também a minha tese para circular, né? Não, né? E eu pensei em dividir a apresentação em duas formas. Eu vou fazer considerações e eu vou fazer considerações. Né? Mas eu vou fazer considerações a partir de uma leitura de uma escrita, pensando que são escritas sensíveis, e para mim isso é um grande desafio, que eu tenho mania de chegar, geralmente, e falar. Então, assim, eu estou até impressionada como eu estou aqui sem pular muito, né? Mas, assim, vou tentar ler um pouco, e eu tentei escrever de uma forma que é um pouco parecida com a forma que eu, de novo, também conquistei, né? Com a tese, com a escrita da tese. E depois eu vou fazer outros tipos de consideração. E eu queria chamar a atenção que não existe necessariamente uma hierarquia, né, entre essas considerações verbais, porque lidas, e depois considerações verbais, porque resultando de uma apreciação de imagens que vão começar a aparecer aqui. Tá certo? Mas é só a forma como eu pensei em organizar aqui a minha fala. Né? Então, assim, eu vou começar pensando um pouco sobre esse título, Sentir atrofia, a experiência e um imediatismo constante, dizendo que eu tentei buscar um título diferente para uma coisa que meio que me acumula. Eu já não estou lendo, está vendo? Enfim, então vou começar a ler. Né? Que é um tema que me persegue, porque eu começo a ficar nervosa quando eu começo a ler. Né? Então, eu vou sentar, ser mocinha, pelo menos uma vez na vida, vou ler um texto. Tá certo? Né? Então, assim, para essa apresentação, precisei encontrar um título diferente para o mesmo tema que me persegue. Sobre isso, parece que não tenho muita escolha. A relação entre processos poéticos e metodologia de pesquisa grudou em mim como se fosse um caramelo por entre os dentes. Não sei se essa é a melhor imagem, mas, em todo caso, é mais doce do que fazer referência ao odor de uma roupa impregnada de suor. Ou a areia que insiste em habitar todas as nossas frestas e podem ser encontrados até 15 dias depois de uma temporada na praia. Né? Então, feita a comparação, tenho certeza que cada um irá escolher a imagem mental que melhor lhe convém. Sobre esse título, Sentir atrofia, a experiência e o imediatismo constante, confesso que é uma referência contida e retorcida a Alberto Caeiro, quando esse afirma que pensar é estar doente dos olhos, porque pensar é não compreender. Esse poeta provoca as minhas entranhas mais céticas, afirmando que é preciso acreditar no mundo como se fosse um mal me quer. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe o que ama, nem sabe o que é amar. Já que amar é a única inocência, e a única inocência é não pensar. Como não, né? Então, assim, vamos à inocência do grande amor, que é isso mesmo, é essa situação de entrega. Né? Agora, o que realmente me incomoda nesse poema é essa advertência de que o mundo ele não se fez para que a gente pensasse neles, mas que a gente olhasse para ele e estivesse de acordo. E isso, na verdade, é uma grande bobagem. Né? Eu sei que eu posso estar desvirtuando essa densidade antimetafísica proposta pelo Alberto Caeiro, porque, afinal das contas, é preciso de um grande desapego para você acreditar que as coisas não têm significação, mas apenas existências, sendo que existir já é o suficiente. Se assim é, e de fato, não é preciso ter filosofia, é preciso tão somente ter sentidos. E para sentir, basta existir. Agora, por mais comovente que seja o poeta, eu fico sufocada por uma dicotomia, que eu não sei se vocês também sentem ela, assim, que seria justamente essa dicotomia entre ou você sente ou você pensa. Né? Ou é isso ou aquilo.
Parece que o heterônimo ele desconhece um verso escrito dessa vez pelo ortônimo, em que ele afirma que o que em mim sente está pensando. E, em todo caso, para além desse verso específico, este aparente dualismo é uma referência constante na obra de Fernando Pessoa, sendo que um dos poemas mais emblemáticos é justamente um díptico, um que chama Sentir e o outro poema chama Pensar, né? Então, assim, o primeiro segue dessa forma aqui, ó. Deixa ao cego e ao surdo a alma com fronteiras. Eu quero sentir tudo e tudo de todas as maneiras. Né? E aí eu interrompo esse primeiro pedaço do poema e o próximo, que é Pensar, vai assim. Tenho tanto sentimento que frequentemente nossa, nem ler eu não consigo, peraí. Que frequentemente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço que, ao medir-me, que tudo isso é pensamento e que eu não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada, e a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual é a errada, ninguém nunca jamais saberá nos explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que a gente tem que pensar. Né? Então, assim, o que mais me agrada no meio dessa composição são que esses disparates entre o sentir e o pensar, ele consegue gerar uma estrutura de heterônimos não apenas densos, mas complexos, né? Então, a gente sabe que os heterônimos do Fernando Pessoa eles possuem nome, têm sobrenome, têm data de nascimento, têm mapa astrológico, têm características fisionômicas, contexto sociogenético e profissão. Sendo que tudo isso resulta não apenas em personalidades distintas, mas também em estilísticas próprias, estilística no nível fônico, no nível morfossintático, no nível semântico. Né? E aí eu fico naquela dúvida de será que essas personalidades sabem de si? Né? Porque tinha um momento que eu achava que quem era o heterônimo era o Fernando Pessoa, né? Que ele não era o ortônimo. Assim. E, ao mesmo tempo, trazendo para a minha experiência, eu ficava pensando, nossa, será que eu vou ter que ser várias de mim mesma? Quantas de mim cabem dentro de mim para eu dar conta de tudo que eu sou? Né? Então, seria mais fácil, às vezes, você ter várias personalidades, realmente, com mapas astrais, e você conseguir pontuar que dia que nasceu, que dia que morreu. Né? E heterônimos que morrem depois do próprio ortônimo, né? E que nascem antes, né? Então Ricardo Reis nasce antes do Fernando Pessoa, para depois o Fernando Pessoa nascer, para depois, né? Então essas belezas poéticas assim, né? E aí eu fico deixando essas perguntas para aí, assim, eu tenho também uma mania de perguntas, né? Dizendo que talvez elas não precisam de respostas, justamente porque senão elas perdem um certo contingente poético, né? Que é essa qualidade especulativa de você não necessariamente chegar numa resposta, né? E aí, talvez começar a considerar que por que a gente tem essa mania de certas duplicidades, certos dualismos, né? Então, você tem o sentir, o pensar, você tem isso que eu coloquei de processos poéticos e metodologia de pesquisa, você tem a escrita, você tem a poética, né? E que, muitas vezes, talvez isso seja um falso problema, né? Essa relação entre o que é o seu processo de pesquisa e como você fala sobre ele, como você escreve, talvez isso não seja um problema, né? Ou seja um falso problema, porque talvez não exista aí uma dicotomia, no sentido que as dualidades elas não precisam ser antagônicas, né? Elas podem ser complementares, elas podem existir uma outra forma de operação mesmo, né? No sentido assim, se a gente vai pensar duplicidades, arroz e feijão, laranja e amarelo, né? Ou laranja e azul, não sei, entende? Como você queira agrupar essas dualidades. Né? Então, assim, nisso a gente acaba pensando um pouco que essa máxima, assim, de que a linguagem ela não é necessariamente transparente, porque justamente ela passa por certos processos incrustados de sociabilidade, de identidade e por aí vai. Né? E aí, assim, muitos autores ficam nessa insistência, talvez, principalmente vindo da sociologia, né, de quais são as qualidades, né, e os acúmulos sociais dentro de certas linguagens, os grupos sociais, como é que poucos, né, então, assim, a gente brincava na sociologia que a gente tinha os nossos 3 porquinhos, né, Weber, Marx e Durkheim. E, a partir daí, você esquece do Simmel, você esquece do Benjamin, você esquece de quantos outros vários, né, que, se talvez fossem mais referenciados, a sociologia poderia ter sido outra. Né? O próprio Luhmann assim, é um autor que a gente pouco estuda, porque escreveu em alemão, porque é muito difícil, mas o Weber também escreveu em alemão. Ele nem escreveu o que ele escreveu. Né? O Weber ele surtou,
né? E aí, depois dele surtar, ele foi falar sobre racionalidade e burocracia. E ele não tinha muita paciência para a escrita, então quem escrevia eram os alunos que escreviam as aulas dele. E ele é um dos grandes pais, um dos porquinhos da sociologia, né? Mas aí, assim, quando a gente começa a pensar que a linguagem passa por todas essas instâncias, né? Em que medida a gente não vira essa marionete da linguagem também? Né? A gente só pode falar o que já foi falado, porque já foi dito, porque alguém já pensou, porque a gente fica ruminando, né? Certos temas, certos autores, né? Os queridinhos dos momentos, assim, aí você, de repente, vê a mesma citação em 2, 3, 4 coisas que você lê, e por que será? Né? E aí, pensando um pouco, assim, talvez essas dúvidas que nos assombram, né? Essas dúvidas pessoais, assim, uma das minhas primeiras grandes dúvidas que eu lembro era como é que se cria o novo. Né? E aí eu tinha, assim, sei lá, 4, 5 anos de idade, ia para o supermercado e falava assim, eu quero suco de pé de mesa, eu quero sanduíche de orelha de dragão com molho de mostarda do céu, sei lá, entendeu? E aí eu ficava gritando isso aos berros no supermercado e todo mundo ficava meio que rindo, achava, que menininha bonitinha, né, engraçadinha e tal, mas eu sabia que eu não estava fazendo nada de novo. Né? Porque o suco, o pé da mesa, a mostarda celestial, tudo aquilo ali já existia. Então, eu estava só criando estruturas para manipular algo, mas assim ficou muito essa minha dúvida. Né? E aí, então, essa pergunta, será que a marionete manipula esses fios de volta? Porque a gente está sendo manipulado o tempo todo. Né? Mas quando que a gente faz esse salto de significância das coisas, que a gente começa a recriar espaços de linguagem dentro de uma linguagem que já existe. E, em alemão, isso é muito comum, porque tem os sufixos, os prefixos, os derivativos, tal e tal, você pode inventar palavras. Em português não pode, tanto que teve aquele nosso ministro que falou imexível, aí virou um celeuma, né? Porque imexível é uma palavra que não existe, mas por quê? Ele acabou de criar, né? Então, acabou de vir a existir, então agora existe. Que é o que ninguém percebe, o que todo mundo sabe, né, do Renato Russo, manipulando frases, manipulando ditados populares, recebendo opiniões e recolocando essas opiniões dentro dos panfletos. Mas aí você vê um pouco como é que acontecia essa dinâmica entre imagem, escrita, que é uma imagem, desenho. Né? Eu gostava muito de fazer também uma coisa meio infantil, bobinha, coração, estrelinha, florzinha de bolinha, tal e tal, para compensar, às vezes, um conteúdo que era mais ácido, mais seco, mais cru, assim, né? E aí, o último, que eu estou apresentando agora, mas, na verdade, esse foi o terceiro que eu entreguei, e, assim, tudo datado, tudo neuroticamente organizado, sabe? Assim, eu queria fazer um por dia, 7 dias na semana, eu organizava as semanas por cores. Hoje é a semana vermelha. Eu tinha todo um imaginário, assim, que era uma coisa que me fazia fazer, porque, olha, eu estou na antropologia, né? E assim, não, aquela menina ali surtou, né? Fumou maconha demais no CA e surtou. Mas, coitada, nem era angústia, sabe assim? Então, assim, como é que você convence o outro que é só angústia, é só, eu não aguento a mim mesma existir no mundo, sabe? Assim, eu preciso desse outro. Né? Enfim, e aí, assim, eu não tinha coragem de entregar, sabe? Aí eu fazia trilha de Oi Maria, aí eu colocava nos orelhões, aí eu botava na biblioteca, aí quando eu entregava, a pessoa ali rasgava na minha frente, começava a me xingar. Então, eu estava fazendo performance sem saber, né? Eu também, eu não tinha esses conteúdos, assim, né? E aí foi quando eu descobri que, na verdade, todo mundo é leitor, inclusive eu estou escrevendo aquilo. Então eu tinha que ter, será que eu ia me policiar ou não? Naquilo que eu estava escrevendo, né? E muito prazer, então, me descobriram, e aí o verso era, no entanto, nada que não declarar. Né? E aqui eram 4 seres marinhos, e no verso era a disputa das abelhas com as borboletas, por das flores. Então, comecei a perceber que o próprio desenho também era uma narrativa. Né? E aí, assim, desculpa quem já ouviu essa história antes, mas faz parte da história, né? Um dia eu estava com a minha bicicleta, fui pintar a bicicleta de azul, e aí a tinta não secava. E a tinta não secava, eu tinha que usar a bicicleta no outro dia, a tinta não saía da mão, não subia das mãos. Eu tinha comprado tinta óleo, né? Eu não sabia o que era tinta óleo,
né? Eu não sabia que eu ia agora ter que ser no posto de gasolina, perdi R$1 de gasolina e tal, e que a bicicleta não ia secar quando tinha óleo, eu enchi de purpurina, então é muito desatenciosa os processos próprios assim, das linguagens. Né? Eu falei assim, gente, eu não posso, né? Porque eu estou fazendo isso achando que eu sou antropóloga, eu estou tendo uma recepção de que você pinta um tacume na minha loja, faz camiseta, faz uma parede no meu quarto, isso aqui. E você ali, faço, faço, né? E aí assim, eu falei, não, peraí, eu vou então, um dia ser Maria, fazer antropologia, fazer isso, de noite eu fui ser João na faculdade do Sino. Né? E lá, a grade curricular permite só ficar fazendo linguagem sem fazer as histórias, as teorias e tal. Então eu fiquei fazendo só as linguagens, né? Pintura tal e tal. E aí eu fui migrando um pouco também essa coisa da escrita para outras estruturas. Né? Então, assim, as coisas que ninguém quer ouvir, os silêncios presos na garganta, são uma tela, né? Como usar o espaço da experimentação com tinta acrílica para completar os conteúdos. Né? O lugar da escrita também dentro da composição, né? Então ali o umbigo, o lugar do umbigo, super careta, né? Podia ter botado um umbigo aqui na orelha, né? Mas essa coisa muito literal, narrativa, né? Mas também o lugar da escrita enquanto indexação, enquanto legenda, enquanto título, né? Então sobre aquele que nunca cruzou os braços para ver, pequenininho assim, né? Então eu fui começando a perceber todas essas ligeiras notas sobre tudo aquilo que estiver escrito, né? Então, eu não sei se eu vou dar uma lidinha, não sei se está grande o suficiente, né? Que por vezes palavras demasiadas tendem a se tornar incompreensíveis. Complica ainda mais quando intenciona se correlacionar uma palavra com a que vem a seguir, com a própria ideia e com aquilo que ainda não é. Por vezes, todas as palavras são menos que o necessário para dar conta do argumento. Então, essa coisa de escrever é muito isso. Como é que eu vou escrever algo que eu nem tenho uma ideia formada ainda sobre aquele algo, sendo que eu não tinha percebido ainda que a ideia surge no ato de escrever, né? E aí isso foi uma coisa que também me veio de presente escrevendo a tese, de perceber que a escrita da tese é uma performance. Performando algo para mim mesmo, né? E essa ideia surgiu junto aquele Márcio Seligman Silva, assim, ele falou sobre o leitor performático. Se tem um leitor performático, tem um escritor performático. Né? E aí até o dia que o meu coordenador de pós-graduação me chega gentilmente e fala assim, olha, a gente quer me dar nota 6, antropologia nota 7, então eu tenho que defender 3 teses até dezembro. E você vai ser uma dessas pessoas que vai defender até dezembro, eu sei que você dá conta, você está pronto o seu trabalho, você já, né? Tá pronto o meu trabalho? Tudo bem, eu vou. Aí eu fiz as contas ao contrário, né? Tem que defender até 15 de dezembro, não, tem que entregar até 15 de novembro, só tem que entregar até 15 de novembro, e hoje é 25 de outubro, e eu tenho 3 capítulos para escrever, e a revisão, e montar, eu vou dar conta. Não é porque eu tinha que dar conta. E tanto que o meu 5º capítulo, que não existia, virou justamente um capítulo performático escrevendo o que era escrever uma tese em 10 dias. Terminar uma tese. Então, aquela coisa assim, você é pressionado, e aí parece que cai um monte de ficha, assim, que você tem que dar conta das coisas que estavam suspensas, mas que são acionadas porque você se foi pressionado. Né? E aí que eu percebi e usei esse capítulo para organizar toda uma narrativa da tese. Mas eram narrativas que já tinham aparecido em lugares da tese também. Né? Mas aí eu consegui, e aí assim, todo dia eu acordava de manhã, e aí eu percebi, gente, mas a minha tese é sobre meus panfletos. Então, mas onde que estão os meus panfletos também? Né? Então, assim, os panfletos que eu tinha deixado de fazer, isso aqui era um pouco para falar sobre eu voei e não mexi as letras. Né? Isso aqui era um pouco para falar que, então, a escrita, eu acabei percebendo também que essa escrita, eu vou fazer um parênteses, daqui a pouco eu volto, assim, aquela ideia lá do capítulo da Terra. Que a escrita, essa linha, né, isso aqui também era uma narrativa, isso também era um diálogo entre vários autores e vários personagens, mas era um desenho, né? Mas eu conseguia começar a pensar dessa forma. Ou então, eu passei um tempo fazendo muito aquarela, tá? Tem aquelas pilhas de papel de aquarela dentro de casa. E aí depois o que eu vou fazer com isso? Né? Agora eu vou desenhar essas aquarelas. E começar a perceber que essas coisinhas aí, assim, elas são meio que também funções fáticas para mim mesmo,
né, que você vai pensando assim, chefe de departamento na época, acho que tudo é que você não posso, né, manter a postura, né, burocrática, mas chega em casa e fala, pra ver se sai, né, como se não vira um treco, né? Ou então começar a perceber também que isso poderia ser uma narrativa, né? Isso é um resto de uma aquarela dessas que eu recortava, que sobrava, que depois acumulava, que eu tinha dó de jogar fora, mas que podia... gente, toma milka de casa, por que não? Né? Então, vamos criando esses espaços de narrativa também dentro dos processos. E aí começar a perceber que, será que isso também era escrita, né? Isso aí eram os pontos no dia que eu fui lavar um copo, eu poderia ter ficado dormindo depois do almoço, mas eu não deixei de lavar um copo. E aí, assim, eu levei 8 pontos na mão, o cara queria amputar meu dedo, sabe assim, todo mundo se leu, mas no dia que eu tirei os pontos, eu pensei, nossa, isso aí tá tão caligrafia, né? Tem uma coisa japonesa, assim, tinha uma foto. Então também começar a ver onde é que estão essas escritas, né? Onde é que esse cotidiano vai se inscrevendo, na verdade, na gente. Porque é uma escrita porque aconteceu uma inscrição de algo, né? E aí começar a perceber, por exemplo, dessa coisa que iam amputar meu dedo, que sobrava só esse movimento aqui, né, e que eu ia ter que fazer fisioterapia, e que não tinha como, né, eu fui evitando de fazer miçangas e colares, né, e aí, assim, começar a perceber também que ali era como se fosse um código Morse, né, amarelo, 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 azul, amarelo, 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 entende? Então, assim, o que eu estou querendo chamar é que às vezes não é chamar a atenção, mas às vezes essas narrativas da escrita precisam acontecer em outros suportes, né? Então, também de novo, a gente volta para esse dualismo. Será que, né, a poética, o suporte, a forma, o conteúdo, se ao invés de fazer uma performance eu fizesse um desenho, como é que seria? Se fosse dança contemporânea ou vídeo dança, como é que seria? Né? Como é que a gente escolhe aonde a gente está estruturando a narrativa? Né? E como que a gente pode começar a acumular esses outros espaços? Né? Então, assim, voltando para a história do... Isso aqui também é perceber que a mão, né, que a grande responsável é a mão, né? Eu lembro que quando eu comecei, então, sei lá, quando eu entrei no ensino, eu estava muito impressionada porque eu achava que minha mão tinha autonomia, né? Ela tinha uma emoção própria, porque saía coisas de dentro dela que eu não estava pensando, né? E por que estava saindo tudo aquilo de dentro da minha mão? Né? E aí eu cheguei com uma amiga assim, nossa, mas você faz arte com o que? Assim, porque eu faço arte com a mão, né? Eu achei que tinha descoberto lá, né? Eu faço arte com a mão, tá? Com a Luísa eu faço arte com o corpo todo, né, Luísa? Né? Com o corpo todo. Mas assim, essa ideia de que, como é que as ações despretensiosas significam algo, além de ser nada, porque a mão está fazendo, mas porque depois a gente vem com a linguagem, a gente vem com o sentido, a gente vem com a explicação, a gente vem com a narrativa. Né? E isso daí é um momento de tédio no colegiado, pegando esse rótulo da garrafa, sabe? É o verso do rótulo, né? E criando uma escrita com esse verso do rótulo. Então, assim, realmente, quando você tem essa compulsão dentro de si para ficar criando coisas com a mão, não dá para você racionalmente escrever sobre tudo, justificar para qualquer um sobre tudo. Também não precisa, porque poderia ser o suficiente. Mas é como se você fosse acumulando camadas. Né? E essas camadas, elas são para você e são para o outro, porque alguém poderia dizer assim, esse título já estragou tudo para mim. E você ter falado que isso aí era um rótulo de uma garrafa, eu gostava tanto de pensar que era uma outra coisa, né? Então a gente também não sabe quando é de mais ou de menos aquilo que você está entregando sobre si mesmo da poética, né? E aí voltando para o quinto capítulo, né? Que aí eu fui percebendo, peraí, então assim, eu estou fazendo uma tese em que escrever a tese é um ato performático, porque alguém vai ler, né? 5 pessoas vão ler. Depois talvez não seja nunca mais lida, também não angústia, né? Poxa vida, 4 anos, eu engravidei 2 vezes também na minha tese, então durou 5 anos. Né? Você ficar 5 anos pensando na mesma coisa, já me dava uma academia, como é que eu ia conseguir dar conta de escrever algo durante 5 anos sobre a mesma coisa. Eu não tinha direito de mudar de ideia no meio, eu estava tempo, eu mudei de ideia 3 vezes. Eu entrei em um projeto, virou outra coisa, porque eu passei por concurso, aí não vou conseguir conciliar a minha prática no departamento de arte com isso, eu sou mentira, não conseguia nada. Né? E aí acabou sendo sobre uma outra coisa. Né?
E aí eu percebi que eu poderia fazer finalmente sobre esses meus panfletos. Mas como é que eu ia compilar? E os panfletos eles não existiam mais, eles existiam entre 2000 e 2002. Eu tinha parado de fazer esses panfletos. Então eu estava fazendo uma sociologia histórica, né? Como é que era isso? Como é que era falar sobre esse panfleto? E aí eu me percebi, gente, mas peraí, estou terminando. Será então que as diferentes plataformas, assim, eu comecei a perceber que no Facebook acontecia o meu panfleto. Quando eu botava assim, parênteses, pensando, 2 pontos, não sei o quê, eu lia um panfleto que eu entregava através de uma outra plataforma. Né? E aí eu comecei a pensar também, né, isso foi a primeira tentativa de organizar, né, esses panfletos. Aí, como eu era neurótica de botar o dia da semana que eu entreguei, eu comecei a fazer calendários, né? Então, em 2002, eu entreguei um panfleto que tinha como tema Quem dá também toma, né? Em 2013, Silêncio é Prece. Né? Então, eu fui criando esses mapas cronológicos, né? Do que tinha acontecido e permeando isso com fotos do Instagram, que não são os dias de postagem dessas fotos, mas eram os buracos de janeiro. Então, são lá em janeiro, durante 10 dias, e aí tinha as coincidências lá em 2010, enquanto eu entreguei um, em 2011 eu também entreguei um. Né? Quando eu digo entreguei um, era postar no Facebook. Tá? Mas aí, assim, o que eu ia fazer? Aí, uma organização cromática, claro que tem uma narrativa que eu sei. O que é aquele pé, aquela lama, aquela caçamba, e aquele lodo, e aqui esses pezinhos, né? Então, assim, tem uma narrativa minha, né? Mas também não precisava explicar isso. Não precisava explicar que não era do dia da postagem do Instagram, porque era bom também essa dissonância, né? E aí eu fui fazendo assim também, né? Então essas também eram as frases. Então, em vez de... Porque ali no calendário era só um pedaço da frase entregue. E aí eu comecei a escrever, e aqui bem pequenininho, ó, 12 de outubro, né? Então dentro da frase também eu ia colocando as datas. E aí criando essas mandalas geométricas não existentes, sei lá, né? De que seriam essas frases que eu ia postando, assim. Até que a tese ficou pronta, até que você ia respirar aliviado. Eu passei tipo um mês acordando e disse, eu tenho que fazer a tese, né? Porque como eu tive 10 dias para terminar a tese, né? E o capítulo 5º, ele é assim, hoje eu acordei às 5 da manhã, sentei aqui para escrever, blá 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 blá, né? E aí hoje, agora eu estou dormindo, tá, a hora da manhã, agora eu acordei, eu fiz bem um formato diário neurótico, postando no Instagram no meio, e aquelas crises que você tem assim, no meio, tipo, gente, eu estou fazendo a tese, mas eu tenho que parar de fazer a tese porque eu tenho que fazer almoço. Mas por que fazer almoço não é tão importante? Se eu preciso fazer almoço, eu preciso comer, por que não é importante academicamente? Você começa a virar uma... Porque isso, 10 dias eu acho que ficou muito intenso, né, o processo. E aí, assim, eu passei, sei lá, mais um mês acordando assim, eu tenho que ter mais escrever, não, já defendi. E aí deu janeiro, eu entreguei defendi em dezembro, aí você faz a burocracia, janeiro, férias, não sei o que, das quantas e tal. Aí eu pensei, gente, agora? Né? O que eu faço com isso? E eu comecei a tirar foto de Instagram da tese. E postar no Instagram, né? Mas um pouco postando essas coisas que são meio absurdas, assim, por exemplo, uma lista de figuras, né? Então, figura 101, mira cheia no sentido lógico para pé de arroz, né? E como seria se as legendas nunca fossem acompanhadas por imagens, né? E qual o limite do óbvio? Porque se eu falar Lígia Clark Bichos, de novo, questão da tradução, Lígia Clark Bichos, né? Agora, mira cheia no sentido qual? Né? Então, assim, qual o limite desse óbvio, para quem, quando, né? E aí, claro que eu estou fazendo uma associação entre, sei lá, Orban, Fra Angélico, Keith Arnold, Marcel Duchamp, Nelson Lerner, Basbal. Eu estou fazendo associação. Mas se fosse outra pesquisando, eu faria outra. E faz toda a diferença no conhecimento que você está criando, né? E aí, por exemplo, capítulo 1, dos evidentes e invisíveis, né? Que o valor de uma obra reside justamente naquilo que ela não é, né? Picasso dizendo isso, de todas as pessoas, né? Ou então, quando a minha orientadora não tinha mais jeito, não fazer o que eu fiz, que eu já estava feito, né?
Ela falou assim, Luiz, eu acho que você vai ter que escrever umas dicas para o leitor, né? Porque você está escrevendo para uma banca de sociólogos. Eu falei, que eu disse, eu posso chamar quem quiser. Né? Não preciso chamar para dialogar comigo, quem não vai entender o que eu estou fazendo. Não vou dar esse murro em roda de fato, criar tudo isso e chamar um cara da biologia, para ser da minha banca, de sociologia da arte, só porque a sociologia é herdeira de um método científico da biologia, por causa do darwinismo social, não, né? Vou chamar pessoas com quem eu posso conversar. Mas eu fiz as dicas para um leitor desprevenido, né? Mas também provocando, falando assim, olha, isso aqui não é para te educar como ler minha tese, porque senão não faz sentido eu ter escrito a minha tese. Né? Então eu preciso criar um espaço de que você saiba que, por exemplo, eu faço uma escolha deliberada, é a terceira linha, não sei se vocês conseguem, esse segundo parágrafo, né? Faço uma escolha deliberada de escrever em primeira pessoa, como quem confessa. Sei que isso não é costumeiro em uma escrita acadêmica, que deve ser rigorosa quanto ao seu teor e à validade do que publica. No entanto, não compartilho da aparente condição de oposição mútua entre rigor e humor. As marcas de oralidade dessa escrita provocam uma situação contínua de quase ruptura com a ordem do discurso estabelecida como legítimo. Nesse percurso, as variações tipográficas, a diagramação, a relação entre estruturas verbais e visualidades de outra natureza, os neologismos, os parênteses do pensamento, a circularidade da prosa, as ironias coloquiais inesperadas, as aparentes redundâncias conceituais, cada um desses detalhes conflui para uma particularidade na narrativa, seja para chamar atenção, para causar estranhamento, para provocar eufonia, para indicar a autorreferencialidade da autora, explicitar o pensamento no momento mesmo da escrita, ou simplesmente suscitar desconfiança de que tudo isso é tão somente uma lábia, mas não é. Né? Então, assim, precisou ainda disso. Precisou afirmar que eu sei o que eu estou fazendo. Por isso eu tenho que fazer uma revisão de literatura, por isso eu tenho que fazer uns quadros de tabulação de dados, entrar com sociologia chato em algum momento, né? Mas assim, ou então método, né? Como elaborar um método, né? Ter disposição para isso, saber quais as consequências da intenção, do desejo, da vontade e aceitar o desafio do outro, né? Então, assim, as provocações do meio também, né? No meio de uma parte que seria para discutir metodologia, vou criar uma outra, né? Eu terminei a tese com um monte de perguntas, assim, porque seriam todas as outras coisas que eu poderia pensar, porque você vai escrevendo e meio que o que você está pesquisando perde o sentido porque começam a surgir outras dúvidas não mais interessantes, né? Mas não dá mais tempo, porque você tem 10 dias, né? E aí tudo isso acabou virando a proposta que está ali, né? No pós-rap, que abriu hoje, às 6 da tarde, com toda a presença de vocês. Vai ter food truck, dá para vocês saírem daqui e falar mesmo. Fazendo a propaganda. Né? E aí, assim, essa coisa da cachola, né? Essa gaiola, não vou também se explicar, né? Cada um entende o que quiser, né? Mas a minha tese, então também é muito libertador, você poder transformar a sua tese em bolinha de papel amassado, pegar páginas e recortar, enquadrá-las, fazer dobraduras com essas páginas, né? E aí, no final das contas, tudo também acabou virando essa possibilidade, né? Que é o metagrafias, que aí a gente teve várias questões que fizeram com que o periódico parasse, né? Se interrompesse, mas eu espero que, eu fui descobrindo também políticas de periódicos, que também, dentro da minha vontade, deveriam ser 4 por ano. Para ser 4 por ano, entra no janeiro, fevereiro, março. Então, o primeiro sai em março. Os periódicos da UNB não aceitam volume 0, ano 0, número 0. Porque se aceitasse, né? Mas aí, para ficar essa numeração bonitinha, então, ano 1, número 1, volume 1, ser em março de 2016. Né? Mas me surgiu muito essa ansiedade, não sei se é assim, uma das coisas que mais me agoniava no chefe do departamento, esse ano que eu passei, a gente não tem registro institucional de memória de quem foram os nossos alunos. Então eu percebi isso quando eu ministrava disciplina de projeto, que às vezes eu vi um projeto de alguém, ainda no de graduação, e falava assim, nossa, mas eu tinha um amigo em 2002, quando eu entregava alguma coisa, que fazia arte, fazia uma pesquisa dessa. Mas como que eu vou falar para esse aluno que aqui nesse mesmo espaço, uma pessoa que poderia ser uma referência, né? Porque uma coisa que me vinha muito dos alunos de graduação era assim, professor, eu queria uma referência de uma pessoa que pesquisa esse vazio, mas do ponto de vista da minha poética. Mas
assim, mas como é que eu vou ter uma referência de um autor que pesquisa o Brasil do ponto de vista da sua poética não existe ainda. Então, como é que um autor que escreveu 20 anos atrás está falando da sua poética, sabendo que ela seria a sua poética daqui a 20? Entende? Então, ficava muito nessa saia justa de referências, né? Porque, de novo, a pesquisa hoje em dia, eu ainda sou da época também do Gavetão, da UNB, PQRS, que fala nas fichas, e aí foi assim que eu descobri que semiótica, semiologia, não sei o que, vem da medicina, né? Não vem do linguístico, porque tinha aquele monte de semiótica da varíola. Você, por que semiótica da varíola? Você vai entender. Né? E hoje em dia tudo vem já mastigadinho, mas você não processa, né, aquilo que você está pesquisando, e o aluno quer tudo muito pronto às vezes, né? Porque não quer perder tempo lendo referências desnecessárias. Você tem que colher às vezes uma experiência necessária, por mais que seja uma referência desnecessária. Né? E aí assim eu fui percebendo que a gente precisa desses espaços, não apenas de memória do que a gente faz, mas do que a gente gostaria de fazer. E o espaço acadêmico não necessariamente acontece assim. O formato de revistas acadêmicas não necessariamente acontece assim. Então, assim, essa revista ela tinha como proposta ter ensaios imagéticos, né, cada sessão atender mais aos nossos critérios de publicação, para que a gente eventualmente tenha publicações em artes. Então, daqui a pouco, daqui a 10 anos, quando você deixar de ser C e virar uma B2, né? Porque talvez daqui a 10 anos isso aconteça, a gente tenha um espaço de espelhamento do que é possível enquanto revista em artes, de artes, e não sobre o artístico, mas sendo o artístico em si mesmo. Aí é isso. Muito obrigada pela paciência.